E aí, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Pra Ficar Ligado e essa semana a gente vai falar sobre as fake news que estão relacionadas aí com a Covid-19 e com o coronavírus. Vem comigo que é depois da vinheta. Bom, várias informações têm sido veiculadas aí pra gente por intermédio principalmente de WhatsApp e muitas dessas informações acabam sendo falsas. Elas não têm comprovação científica. Acontece que parte das pessoas acaba acreditando porque elas têm um poder de convencimento e sem ter um conhecimento prévio sobre os mecanismos que a ciência funciona, fica fácil de acreditar. Então eu vou falar para vocês uma série de exemplos de falsas notícias que apareceram aí por conta do coronavírus e vou dar umas dicas de como que a gente pode se livrar dessas notícias. A Fiocruz fez uma pesquisa muito interessante a respeito dessas fake news que chegavam pelo aplicativo Eu Fiscalizo. E o levantamento que foi feito até maio, ele dizia que 24,6% das notícias, elas estavam relacionadas ao fato do coronavírus ser uma estratégia política. 10% mais ou menos falava sobre métodos caseiros para prevenir a doença. E a mesma porcentagem de notícias que defendiam o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina mesmo sem ter comprovação científica. Ainda, 7,2% das notícias pregavam que eram contra o distanciamento social. Também, esse levantamento mostrou que 5,8% das notícias diziam sobre o vírus ser criado em laboratório e também que 4,3% das notícias falavam contra o uso das máscaras. Uma série de notícias que hoje talvez a gente tenha até tranquilidade, facilidade de entender que eram notícias extremamente erradas. Ainda assim, algumas notícias continuam sendo espalhadas nesse sentido e muitas pessoas acreditam. O problema de muitas pessoas acreditarem em fake news é que elas podem, levando isso adiante, elas podem causar sérios riscos de vida às pessoas que de fato acreditam nessas notícias. Nos Estados Unidos, o Trump disse acreditar que injeções de desinfetante promoviam uma limpeza interna e atuavam tanto na prevenção quanto na cura da Covid. 18 horas seguidas do pronunciamento dele, em Nova York, surgiu o dobro de ocorrência de intoxicação pelo produto. Então as pessoas acabam comprando a ideia, ainda mais quando é uma liderança falando sobre o assunto. Elas acabam acreditando. Com a cloroquina, foi a mesma coisa. Hoje já se tem comprovação e mais comprovação de que ela de fato não funciona. A gente torcia para que sim, né? Pelo menos o medicamento já estava ali. É importante a gente saber que a veiculação de notícias falsas, ela tem uma consequência penal. Na realidade, não tem uma lei específica que pune as pessoas que espalham esse tipo de notícia, mas existe um trecho da Lei de Contravenções Penais que qualifica como contravenção provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. E isso pode gerar 6 meses de prisão ou ainda serviços comunitários. As principais redes sociais, como o Facebook, Twitter, o Instagram, já estão com filtros contra esse tipo de notícia. Então agora deixa eu contar para vocês algumas das muitas fake news que apareceram por aí em todo esse tempo de pandemia. Bom, a gente já ficou sabendo que o corona morre a 20 graus Celsius. Isso não é verdade. A gente sabe que ele suporta, inclusive, temperaturas mais altas do que essa. Vacina contra a gripe causa Covid e aumenta a chance de contaminação. Bom, a princípio não temos nenhum estudo que mostre que isso acontece. Outra coisa, o vírus da gripe, ele é feito de um vírus influenza atenuado. Não tem nenhuma cepa de coronavírus que faz parte da vacina da gripe. Uso de máscaras faciais pode levar à autocontaminação. É uma grande bobagem. É claro que a gente tem que ficar esperto,
com a forma que a gente utiliza a máscara. A gente não pode ficar colocando a mão, manuseando, tirando o tempo todo, mas de fato ela não está relacionada aí com a autocontaminação. Roupas colocadas no sol por até 2 horas eliminam o coronavírus. Não, a gente sabe que a melhor forma da gente eliminar o vírus é lavando com água e sabão. Existem vários tipos de superfície e não se sabe ainda quanto tempo o vírus dura em cada superfície específica. A gente tem uma ideia da diferença de plástico, metal, só que tecidos são muito variados e ele realmente pode ficar lá por mais tempo. Existem vírus que ficam em tecidos por até 96 horas. Então vai que é esse o exemplo do coronavírus, né? Com relação aos medicamentos, ivermectina, o próprio Anita, a hidroxicloroquina, enfim, o coquetel contra HIV. Várias foram as pesquisas feitas nesse sentido nesses últimos meses. Ainda não se tem uma comprovação, ainda não chegamos a um resultado. O que a gente consegue hoje é eliminar alguns medicamentos que realmente têm a comprovação de que não têm eficácia e podem inclusive agravar o quadro. Mas alguns medicamentos ainda estão sendo testados, então não se tem uma comprovação científica de fato que eles funcionam. Outras fake news que foram muito veiculadas são essas receitas caseiras. Então, vitamina C e própolis previne contra a Covid, vitamina D previne contra a Covid, açafrão e alho cru, enfim, tem uma série de receitas, vários tipos de chás. Gente, olha só, na realidade, cada alimento ele vai desempenhar uma função importante no nosso organismo. Alguns deles, se consumidos em excesso, podem causar uma certa disfunção. Alguns chás, o próprio açafrão, alho cru, que é essa teoria maluca aí, pode causar uma disfunção intestinal, alguma coisa do tipo. Mas o importante é o seguinte, ter uma alimentação balanceada supre o nosso corpo de todos os nutrientes que ele precisa para mantê-lo em um bom funcionamento. E isso significa que o nosso sistema imunológico vai estar trabalhando por completo. Então é fato que se a gente tiver uma boa alimentação, a gente vai ter um sistema imunológico muito mais forte e capaz de lutar contra o vírus, mas não existe nenhum alimento milagroso que possa fazer a gente se prevenir ou então se curar da doença. Então o que a gente tem que fazer para não cair nas fake news? Bom, existem alguns sites que a gente pode procurar informações com bastante confiança. Por exemplo, um site da USP que chama Covid Verificado, de um grupo de ciências, do pessoal de ciências médicas da USP. O próprio Ministério da Saúde é uma fonte extremamente segura. E sites que verificam as informações, como por exemplo as e-farsas e os boatos.org. Então a gente precisa procurar em fontes confiáveis. Outras dicas que eu separei aqui para vocês sempre procurar em sites que são específicos de notícias. Por quê? Porque as pessoas que trabalham, os jornalistas que trabalham ali, eles são altamente qualificados para filtrar as informações, para buscar quais são as informações verídicas ou não. Eles fazem entrevistas, eles procuram em fontes corretas. Então, os sites de notícia, eles tendem a ser uma fonte confiável. E nunca procure em somente um site, porque por mais que a fonte seja confiável, cada pessoa que escreve uma notícia acaba dando ênfase a um ou outro aspecto daquele assunto. Então, enquanto mais sites a gente puder buscar, mais completas serão as nossas informações. Outra coisa, procure sempre referências. Procure sempre o nome do autor, é importante ter o nome do autor ali. Se você tiver dúvida, procura a respeito desse cara que escreveu. De repente, essa já é uma forma de você confiar ou desconfiar da matéria. Fique sempre atento ao contexto. E sempre olhe a data. As notícias falsas, geralmente, elas vêm sem data. Isso permite que elas fiquem sendo espalhadas aí por vários e vários meses ou até anos. Pode ser que uma notícia seja desenterrada, ela tinha sido esquecida e ela é jogada aí de novo na mídia. Isso porque ela não tem data, dá pra gente comprovar. E as pessoas que fazem as fake news, elas acabam fazendo muito apelo para a pessoa compartilhar. Isso também a gente não acha num texto confiável. Então essas são umas
algumas dicas de como que a gente pode tomar cuidado aí e não cair nas fake news. Cuidado principalmente com o que a gente recebe no WhatsApp. Uma pesquisa disse que 80% das notícias falsas elas chegam pra gente por WhatsApp. E como a gente falou lá no início, é muito fácil da gente comprovar. Bom, sobre o coronavírus então, espero que tenha desmistificado algumas notícias para vocês. Qualquer dúvida, escreve aqui pra gente, que a gente vai ter prazer em tirar as dúvidas e ajudar vocês. Então a gente fica por aqui. Na próxima sexta-feira tem mais um Pra Ficar Ligado. Beijo!